Tem coisas que todo mundo sabe, mas ninguém ousa dizer em voz alta. Você sabe, eu sei, eles sabem. Mas existe um acordo silencioso, uma regra não escrita. Não fale sobre isso abertamente. Não escreva, não comente, finja que não existe. Porque se você falar, você vira o problema, não a verdade. Você e Nicolau Maquiavel, há 500 anos, já sacava tudo isso. Ele escreveu: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Traduzindo para o português brasileiro, a aparência importa mais que a verdade. E quem fala verdades inconvenientes vira inimigo. Mas hoje eu vou fazer exatamente isso. Vou falar sobre aquilo que ninguém fala publicamente, mas que está matando sua capacidade de viver com poder real. E no final, você vai entender por que esse silêncio coletivo não é um acidente. É uma estratégia de quem quer te manter impotente. Vou te dar os primeiros 3 minutos. Se você sentir vontade de fechar o vídeo porque isso não se fala, perfeito, você provou meu ponto. Mas se você ficar, no final vou revelar o método de Maquiavel para navegar nessas verdades proibidas, sem ser destruído socialmente. Só que primeiro, você precisa saber qual é a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Em 2024, pesquisadores publicaram na Revista Brasileira de Psicologia Social um estudo devastador sobre o que eles chamam de conhecimento proibido ou os segredos de Polichinelo. Eles descobriram algo brutal: alegações de que uma informação está sendo censurada ou suprimida polarizam completamente como as pessoas avaliam a verdade. Bolsonaristas se atraíram mais por informações rotuladas como censuradas, assumindo que se está censurada, deve ser verdadeira e ameaçadora para o poder. Petistas fizeram o oposto. Assumiram que se está censurada, deve ser perigosa, falsa, nociva. Mas aqui está a parte que ninguém quer admitir. Ambos os lados estavam errados, porque o estudo mostrou que não era sobre a verdade da informação. Era sobre o rótulo. Se você diz isso é proibido, metade da população acredita automaticamente. A outra metade rejeita automaticamente. Ninguém realmente avalia o conteúdo. Todo mundo reage à narrativa. E quem controla a narrativa? Controla a realidade percebida. Maquiavel chamaria isso de jeitinho, a capacidade de moldar como as coisas são vistas, independente de como elas realmente são. E essa capacidade está nas mãos de quem decide o que pode e o que não pode ser dito publicamente. Então, aqui está a primeira verdade que ninguém fala, mas que você sente todo dia. A maioria das suas opiniões não é sua. Você as adotou para evitar punição social. Um estudo de 2024 com 470 professores de psicologia nos Estados Unidos perguntou algo simples: quais tópicos você tem medo de pesquisar ou ensinar? E a resposta foi devastadora. Acadêmicos, pessoas treinadas para buscar a verdade objetiva, confessaram que evitam certos tópicos, não porque são falsos, mas porque são socialmente perigosos. Tópicos sobre diferenças de grupo, sobre biologia versus ambiente, sobre hereditariedade, sobre estruturas familiares. Não porque a ciência seja inconclusiva, mas porque a conclusão científica é socialmente inaceitável. E se você é acadêmico e publica sobre isso, você é cancelado, demitido, atacado, marginalizado, não pela qualidade da pesquisa, pela natureza do resultado. Isso não é ciência, é controle social, travestido de rigor acadêmico.
E aqui está a parte que ninguém admite. Você faz a mesma coisa. Quantas vezes você já teve uma opinião, mas checou mentalmente? Posso dizer isso em voz alta e decidiu não dizer, não porque estava errado, mas porque poderia te custar amigos, emprego, reputação, autocensura. Não é covardia, é estratégia de sobrevivência em sociedades onde a verdade é menos valorizada que a conformidade. Maquiavel escreveu: é necessário ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Traduzindo, se você só fala a verdade brutalmente, você é eliminado. Se você só mente, você não tem substância. O poder está em saber quando ser raposa, navegar nas aparências, e quando ser leão, afirmar a verdade com força. Mas aqui vem a segunda verdade que ninguém fala. E essa vai doer. Você não quer a verdade, você quer conforto. Um estudo sistemático de 2024 sobre a psicologia do silêncio, publicado conforme as diretrizes Prisma, analisou por que as pessoas evitam certos tópicos, mesmo quando sabem que são importantes. E a conclusão foi brutal. O silêncio pode ser uma escolha pessoal, não só pressão social. As pessoas ativamente escolhem não saber coisas que desafiariam sua visão de mundo. Psicólogos chamam isso de racionalização. Você não procura a verdade. Você procura a confirmação do que já acredita. E quando encontra informação que contradiz suas crenças, você a rejeita. Não por lógica, por proteção psicológica. Porque mudar de opinião sobre algo fundamental é doloroso. É admitir que você estava errado. Que perdeu tempo, que defendeu mentiras. E é mais fácil atacar quem traz a verdade do que processar a verdade. Maquiavel viu isso em Florença, no século XVI. Ele viu profetas sendo queimados, não por pregar mentiras, mas por pregar verdades que ameaçavam quem estava no poder. E 500 anos depois, nada mudou, exceto que agora não queimamos pessoas. Cancelamos, desplataformamos, rotulamos como extremistas. Mas o mecanismo é o mesmo. Eliminar quem fala a verdade, inconveniente. Então, aqui está a pergunta que você precisa responder honestamente. Você realmente quer saber a verdade sobre tudo? Ou só quer saber verdades que confirmam o que você já acredita? Porque se for a segunda opção, você não está buscando sabedoria. Você está buscando validação. E validação não te dá poder, te dá conforto temporário. Mateus tinha 29 anos. Quando descobriu que seu pai não era quem ele achava que era. Não literalmente, biologicamente, sim, mas moralmente, eticamente, emocionalmente, não. Durante 29 anos, Mateus defendeu o pai contra críticas da família. Ele fez o melhor que pôde. Ele teve uma infância difícil. Vocês não entendem. Ele tinha evidências, tantas evidências. O pai que prometia ir aos jogos de futebol e nunca aparecia, mas postava fotos em redes sociais como pai orgulhoso. O pai que criticava Mateus em particular por não ser homem de verdade, mas o elogiava publicamente para parecer pai amoroso. O pai que pedia dinheiro emprestado e nunca devolvia, mas comprava carro novo e postava sobre conquistas. O pai que esquecia aniversários dele, mas exigia festa de aniversário própria, com Mateus organizando tudo. Mateus via tudo isso, sentia tudo isso, mas tinha uma narrativa na cabeça. Ele tem defeitos, mas me ama do jeito dele. Porque admitir a alternativa era insuportável. Admitir que o pai simplesmente não o amava, que só o usava para aparências sociais, que era um narcisista performático incapaz de amor real. Isso quebraria toda a estrutura da realidade dele.
Então, o Ricardo fazia o que milhões de pessoas fazem. Sabia a verdade, mas fingia não saber. Até que um dia, numa discussão familiar brutal sobre a partilha de um apartamento na praia, a tia dele, a Vera, quebrou o código de silêncio da família. Ela disse algo que nunca tinha sido dito em voz alta. Seu pai é um manipulador, um controlador, que usou você a vida toda para se sentir importante. E você sabe disso, mas prefere fingir que não sabe, porque é mais fácil do que encarar a realidade. E o Ricardo explodiu, gritou, defendeu, atacou. Você não sabe nada sobre meu pai. Você sempre teve inveja dele. Nunca perdoou aquela história da herança. Há 20 anos atrás, ele usou toda a munição emocional que tinha, ofensas, acusações, gritos. Mas quando chegou em casa, sozinho, no silêncio da madrugada, longe das testemunhas, longe da encenação, ele percebeu algo terrível. Ela estava certa, completamente certa. Ele sempre soube, sempre viu os padrões, sempre sentiu a manipulação, as chantagens emocionais, mas admitir isso significaria reconstruir toda a narrativa da sua infância. Significaria aceitar que foi usado, significaria perder a versão confortável da realidade, onde ele tinha um pai, sim, com defeitos, mas que o amava. E a verdade era muito mais brutal. Ele tinha um pai narcisista, que amava a ideia de ser pai, mas não amava realmente o filho. O Ricardo levou 8 meses para processar isso. 8 meses em terapia, em crises, em raiva, em negação, em aceitação. E quando finalmente aceitou, ele sentiu algo inesperado: poder. Porque pela primeira vez, ele parou de gastar energia defendendo uma mentira e começou a usar essa energia para construir uma vida baseada na verdade. Mas isso custou o relacionamento com o pai, custou a paz familiar, custou a ilusão confortável. E é por isso que a maioria das pessoas nunca faz o que o Ricardo fez. Porque a verdade custa mais caro que uma mentira confortável. Maquiavel escreveu: quem abandona o que se faz pelo que se deveria fazer, aprende mais a ruína do que a preservação. Traduzindo, se você vive no mundo ideal, você é destruído pelo mundo real. Mas o Ricardo inverteu isso. Se você vive numa mentira confortável, você nunca tem poder real. E aqui está a terceira verdade que ninguém fala. O sistema não quer que você seja poderoso, quer que você seja funcional. Pesquisas recentes, de 2023, sobre a supressão sistemática de conhecimento, revelaram algo assustador. Instituições não validam o conhecimento pela veracidade, validam pela funcionalidade para manter as estruturas de poder existentes. Deixa eu te dar exemplos concretos, que você vê todo dia, mas nunca nomeia. Exemplo 1. Trabalho corporativo. Verdade que todo mundo sabe, mas ninguém fala. A maioria das reuniões é uma perda de tempo, uma encenação, para justificar os cargos de chefia. Mas se você disser isso em voz alta, não é um jogador de equipe, atitude negativa, falta de comprometimento. Então, todo mundo vai nas reuniões inúteis, desperdiça metade do expediente e finge que é produtivo, porque a verdade é que a estrutura gerencial moderna é ineficiente e existe só para justificar hierarquias. Desafia quem lucra com o sistema. Exemplo 2. Relacionamentos. Verdade que todo mundo sabe, mas ninguém fala. A maioria dos casamentos longos sobrevive por inércia, não por amor renovado. Pessoas ficam juntas por medo da solidão, pressão social, dependência financeira, comodismo, não porque acordam todos os dias escolhendo ativamente aquela pessoa, mas se você disser isso num jantar cínico, sem romantismo, problemático.
Então, todo mundo finge que o amor é eterno e imutável, quando na verdade é um esforço diário que muitos param de fazer, mas continuam fingindo. Exemplo 3. Criação dos filhos. Verdade que todo mundo sabe, mas ninguém fala. Muitos pais se arrependem de ter filhos, mas jamais admitem, porque o tabu é absoluto. Estudos recentes, de 2023, mostram que entre 5% e 14% dos pais confessam arrependimento sob condições de anonimato total, mas publicamente, 0%, porque admitir arrependimento parental é considerado monstruoso. Então, milhares de pessoas vivem infelizes em papéis que escolheram, mas não podem desfazer. Fingindo uma alegria que não sentem, porque a verdade é socialmente proibida. E aqui está a parte brutal. Essas verdades não são segredos. Todo mundo sabe. Mas existe um acordo coletivo de não nomear. Porque nomear força a ação. E ação exige mudança. E mudança assusta. Se uma verdade desafia dinâmicas de poder estabelecidas, interesses econômicos ou normas culturais dominantes, ela é sistematicamente deslegitimada, não refutada com evidências, deslegitimada com narrativa. Isso é pensamento tóxico, isso é problemático, isso normaliza comportamento nocivo, isso é teoria da conspiração, isso é extremismo, isso é negacionismo, isso é discurso de ódio. Rótulos que não refutam o conteúdo. Só tornam socialmente inaceitável considerar o conteúdo e funciona, porque humanos são animais sociais. Preferimos estar errados com o grupo do que certos sozinhos. Isso se chama espiral do silêncio. Teoria desenvolvida nos anos 70, validada por décadas de pesquisa e hiperrelevante em 2024 com as redes sociais. Funciona assim. Você percebe que sua opinião é minoritária ou mal vista. Então, você silencia. Sua ausência de voz faz parecer que mais gente discorda de você. Isso reforça sua decisão de silenciar, e a espiral continua até apenas uma narrativa parecer aceitável. Mas aqui está o pulo do gato. A narrativa dominante não é necessariamente a maioria real. É apenas a mais vocal e a menos punida. Pesquisas mostram que, em muitos casos, a maioria silenciosa pensa diferente da minoria barulhenta. Mas a maioria silencia por medo, e a minoria domina a narrativa. E quem se beneficia disso? Quem está no poder e quer manter o status quo? Porque se as pessoas falassem o que realmente pensam, estruturas de poder seriam desafiadas, instituições seriam questionadas, a mudança seria inevitável. Então, o silêncio não é um acidente, é uma ferramenta. Maquiavel entendia isso perfeitamente. Ele escreveu O Príncipe, não porque achava que tiranos eram bons, mas porque entendia que o poder se mantém por manipulação de percepção, não por mérito. E 500 anos depois, nada mudou, exceto que as ferramentas de manipulação ficaram mais sofisticadas. Então, aqui está o método de Maquiavel para navegar verdades proibidas sem ser destruído. Passo 1. Conheça a verdade em privado. Mas controle como e quando você a expressa. Publicamente, Maquiavel nunca disse para mentir, disse para ser estratégico. Conhecer a verdade é poder potencial. Expressar a verdade é poder cinético. E poder cinético tem consequências. Se você sabe uma verdade que vai te destruir socialmente se falada, você tem 3 opções. Opção A. Fale abertamente e aceite as consequências. Isso é martírio. Pode ser nobre, pode até mudar o mundo, eventualmente. Mas na maioria dos contextos, é suicídio social. Analise os riscos. Você perde o emprego, amigos, reputação, paz. Você ganha o quê? Integridade moral.
A sensação de ter feito o certo vale a pena? Depende do tamanho da verdade e do tamanho do seu poder antes de falar. Se você é Luciano Huck tuitando uma verdade inconveniente, você tem poder suficiente para sobreviver ao backlash. Se você é um estagiário numa empresa bolsonarista falando a verdade sobre práticas antiéticas, você é demitido e esquecido. O contexto importa. Opção B. Silencie completamente e viva na dissonância cognitiva. Isso é covardia travestida de prudência. Você sabe a verdade, mas finge que não sabe. Analise os riscos. Você mantém o emprego, amigos, reputação, paz, mas paga com a integridade interna. A longo prazo, a dissonância cognitiva constante corrói a sua saúde mental. Você começa a duvidar de si mesmo, começa a racionalizar mentiras, começa a se tornar a pessoa que você despreza. Essa não é uma estratégia, é autodestruição lenta. Opção C. Escolha contextos onde pode falar com segurança. As pessoas certas, os momentos certos, as plataformas certas. Essa é a opção maquiavélica. Você não mente, mas também não é ingênuo de achar que a verdade sempre deve ser falada em qualquer contexto. Exemplo prático. Você trabalha numa empresa que tem práticas antiéticas, mas não ilegais. Você sabe. Os documentos provam. Opção A. Denuncie publicamente. Resultado. Demitido. Marcado como problemático. Dificuldade de reemprego. Opção B. Silencie e finja que está tudo bem. Resultado. Você mantém o emprego, mas odeia acordar todo dia. Opção C. Documente tudo silenciosamente. Procure um novo emprego discretamente, quando já tiver uma oferta garantida. Vaze a informação anonimamente ou para um órgão competente. Ou simplesmente saia sem alarde e leve o conhecimento para um concorrente ético. A opção C preserva você e ainda permite a ação, só que estratégica, não suicida. Maquiavel escolheria a C sem hesitar, porque poder não é ser verdadeiro sempre, é ser verdadeiro estrategicamente, no momento certo, com as ferramentas certas. Passo 2. Identifique quem se beneficia do seu silêncio. E nunca silencie para beneficiar quem te oprime. Pergunte-se, se eu falar essa verdade, quem perde? Se eu silenciar, quem ganha? Essa análise muda tudo, porque nem todo silêncio é igual. Silêncio tipo 1. Você silencia para proteger um abusador. Exemplo, você sabe que o seu chefe assedia funcionárias, mas não diz nada porque tem medo de perder o emprego. Quem ganha com o seu silêncio? O chefe abusador. Ele continua abusando porque ninguém fala. Quem perde? As vítimas. E você, porque vive com um peso moral. Esse silêncio é submissão e corrompe você. Silêncio. Tipo 2. Você silencia para proteger você mesmo temporariamente, até ter poder. Exemplo, a mesma situação, mas você documenta tudo silenciosamente. Procura um advogado, junta outras testemunhas em privado e, quando tem um caso sólido, age. Quem ganha com o seu silêncio temporário? Você, estrategicamente. Porque confrontar sem preparação seria suicídio profissional. Quem perde? O abusador ainda abusa por algum tempo, mas eventualmente cai com mais força, porque você preparou o terreno. Esse silêncio é estratégia e te fortalece. Se quem ganha com o seu silêncio é quem te explora, te manipula, te controla, e você não tem um plano de mudança futura, então o seu silêncio é submissão pura. Mas se quem ganha é você mesmo, sua segurança, sua paz, sua estratégia de longo prazo, e você tem um plano de ação futuro, então o seu silêncio é poder temporário, acumulando até o momento certo. Há uma diferença entre autocensura por medo
e autodisciplina estratégica. O medo é reativo. Não posso falar porque vão me destruir. Fim, sem plano, só medo paralisante. A estratégia é proativa. Não vou falar agora porque vão me destruir, mas vou preparar o terreno, acumular recursos, construir aliados e falar quando tiver proteção suficiente. Vê a diferença? Uma é rendição, a outra é paciência estratégica. Passo 3. Construa poder antes de falar verdades perigosas, porque a verdade sem poder é apenas ruído. Maquiavel observou que profetas desarmados sempre falharam. Profetas armados, às vezes, sucederam. Armado não significa violência, significa ter recursos, aliados, plataforma, credibilidade, proteção institucional ou financeira. Exemplos de profetas desarmados que falharam. O funcionário júnior que denuncia corrupção sem evidências documentadas. Resultado: demitido por mau desempenho. O acadêmico sem estabilidade que publica uma pesquisa controversa. Resultado: contrato não renovado. O político novato sem base aliada que ataca o establishment. Resultado: marginalizado e esquecido. Todos tinham a verdade. Nenhum tinha o poder. Todos foram eliminados. Exemplos de profetas armados que sucederam. O whistleblower que documenta tudo. Procura jornalistas investigativos confiáveis e tem um advogado antes de vazar. Resultado: protegido por lei. A história ganha a mídia. A mudança acontece. O acadêmico sênior com estabilidade e reputação estabelecida que publica uma pesquisa polêmica. Resultado: debate acalorado. Mas ele não pode ser demitido facilmente. O político com base sólida e financiamento garantido, que desafia o status quo. Resultado: pode perder aliados, mas sobrevive politicamente. Todos tinham a verdade. Todos construíram poder primeiro. Vários sobreviveram e alguns mudaram sistemas. Se você fala uma verdade inconveniente sem ter nada que te proteja, você é eliminado e esquecido em semanas. Mas se você constrói poder primeiro, autoridade, audiência, recursos, documentação, aliados, proteção legal ou financeira. Então, quando você fala, as pessoas precisam ouvir, não porque você está certo, mas porque você tem poder suficiente para que ignorar você ou atacar você tenha um custo alto demais. E isso muda completamente o jogo. Então aqui está o protocolo completo. 1. Identifique as verdades que você sabe, mas não fala. 2. Pergunte: por que não falo? Medo de quê? Punição de quem? 3. Avalie: falar agora me beneficia ou me destrói? 4. Se destrói, construa poder primeiro. Se beneficia, escolha o contexto certo. 5. Nunca silencie para proteger quem te oprime, mas silencie estrategicamente para proteger você mesmo, até ter poder real. Ricardo hoje tem 35 anos. Ele não se reconciliou com o pai e não finge mais que vai, mas ele também não grita verdades dolorosas em reuniões de família, porque percebeu, convencer familiares de que o pai é um narcisista não muda nada, só gera drama. Então ele escolheu a opção C. Vive a sua verdade em silêncio, mas não mais em negação. Ele sabe quem o pai é. Não espera nada dele. Não se machuca mais com expectativas irreais. E quando alguém pergunta: por que você não visita seu pai mais? Ricardo só diz: tenho estado ocupado. Não é mentira, não é confronto, é estratégia. Porque, como Nicolau Maquiavel nos ensinou, o poder real não precisa de alarde, precisa de execução silenciosa. Você acabou de ouvir 3 verdades, aquelas que a gente sente no ar, mas ninguém tem coragem de verbalizar em voz alta. Primeiro, você adotou certas opiniões, não por convicção genuína,
mas para evitar o julgamento social, para não ser excluído da panelinha. Segundo, no fundo, você não quer a verdade. Você quer é um afago no seu ego, um abraço quentinho para suas emoções. Você quer se sentir confortável, mesmo que isso signifique viver numa mentira. Terceiro, o sistema, a engrenagem toda, te quer funcional, um peão produtivo, não poderoso, não questionador, não capaz de mudar o jogo. E agora que a máscara caiu, você sabe como navegar por essas águas turvas sem ser engolido pelas ondas. Conheça a verdade em segredo, expresse-a de forma estratégica e construa seu poder antes de confrontar, antes de comprar briga que não pode vencer. Esse tipo de conteúdo que te faz pensar é exatamente o que as plataformas digitais tentam sufocar, porque ele desafia as narrativas que te acalmam, porque ele te ensina a ter poder de verdade, não a ser um cordeirinho obediente. Cada vez que os algoritmos limitam o alcance de vídeos como este, eles provam o que eu estou dizendo. A verdade incomoda quem lucra com a mentira. Se este vídeo te fez questionar alguma crença, algum dogma que você nunca teve coragem de desafiar, aquele botão de valeu demais ali embaixo não é só um apoio financeiro. É você gritando: eu quero a verdade brutal, não o conforto medíocre. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando o próximo vídeo, aquele que ninguém mais tem a coragem de fazer. Você não é só um espectador, você é cúmplice da verdade, num mundo viciado em mentiras reconfortantes. E isso, meu amigo, é maquiavélico, é estratégia pura. Agora, deixa um comentário com uma verdade, só uma, que você sabe. Mas nunca fala em público, sem entrar em detalhes, se for algo muito pessoal, só o tema, tipo os bastidores da política brasileira, ou a hipocrisia nas igrejas evangélicas, ou o lado sombrio do mercado de trabalho. Eu vou ler todos os comentários e, quem sabe, eu não faço um vídeo inteiro explorando a verdade mais votada. E se você quer mais conteúdo que desafia as narrativas socialmente aceitas, que te tira da zona de conforto, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque semana que vem eu vou revelar a mentira que todo mundo repete sobre o sucesso. E quando você entender, vai finalmente perceber por que tanta gente rala tanto e continua pobre. Até lá, pratique o silêncio estratégico, porque quem fala tudo o que sabe, não sabe o poder do silêncio. E isso é Maquiavel puro.